Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais uma rapidinha. Rapidinha são aqueles vídeos que eu faço comentando sobre algum assunto em até 15 minutos. E hoje a rapidinha é sobre física quântica. Existe física quântica na espiritualidade? Pessoas que não são físicos, que não têm PhD, que não estudam física oficialmente, podem falar de física quântica? É, Não pretendo responder todas essas perguntas, mas de repente elucidar alguns comentários a respeito. Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Começar falando que eu falo sim de alguns conceitos de física quântica desde o começo do canal, inclusive no meu primeiro curso, Despertar Galáctico 1, a gente fala, baseado no livro A Resposta para Tudo. Inclusive eu tenho um livro aqui, esse está em espanhol, La Respuesta para Todo, também se encontra em inglês. E eu tenho aqui no primeiro capítulo, olha só, na primeira parte do livro, né? Na verdade o livro é em três partes, né? E a primeira parte eu ponho assim, conhecimentos básicos, né? E no quinto item da primeira parte, eu coloco lá mecânica quântica. E vou explicar para vocês o que eu explico, o que eu falo, como eu falo e por que eu falo. Tá? Então tá lá, mecânica quântica. O primeiro item é o que é Deus, a Bíblia, dogmas, linguagem religiosa, vida após a morte, reencarnação, vida extraterrestre. E aí vem mecânica quântica, depois continuam falando universo, multiverso, outras dimensões, enfim. Então quando a gente vai lá em mecânica quântica, é, eu começo já falando que a mecânica quântica é um assunto que já vem sendo muito tratado pelos espiritualistas e tudo mais. Realmente é uma ciência muito nova, né? Digamos assim, dos últimos 100 anos, vamos colocar dessa forma. Esse vídeo também não elucida, né? Não é para ver a história da física quântica, nada disso. Mas o que eu falo aqui no livro, né? A gente precisa tomar muito cuidado também, porque agora tudo é quântico, né? Então a gente precisa entender o que é quântico, o que não é quântico, o que é física, o que é física, e o que tem a ver com espiritualidade ou não. Então dentro daqui eu começo a falar de algumas coisas não necessariamente relacionadas à física quântica. Então eu falo do evangelista Torricelli, o experimento lá que acabou, enfim, medindo a pressão atmosférica. Falo de Blaise Pascal, falo de outras coisas aqui também. Falo da estrutura do átomo, né? Aquilo que a gente aprendeu em escola mesmo. Enfim, obviamente falo de Albert Einstein, falo do Schrödinger, falo do experimento dele e tudo mais, entre outras coisas, equação de Dirac, enfim. E coloco aqui diversas coisas, o famoso o experimento da dupla fenda, enfim. Por que eu toco nesses assuntos e por que eu explico nesses assuntos e por que a gente tem que tomar cuidado? Gente, eu entendo os cientistas quando alguns, né, quando começam a falar, olha, gente, isso aqui é física, isso aqui não é física, essa é a interpretação da física, essa não é a interpretação da física. Eu coloco esses exemplos para fazer uma analogia. O que é uma analogia? Você pega algo e fala, olha, tá vendo isso aqui? É parecido com isso. Então, eu uso a física tradicional, a ciência tradicional, para explicar algo análogo que acontece na espiritualidade. Não necessariamente a explicação científica trata daquilo que é a espiritualidade. Por exemplo, existem muitas pessoas que falam por aí, por exemplo, o espírito é feito de neutrinos. Tá bom, neutrino é uma partícula subatômica, tudo mais, que é emitida através de radiação, por exemplo, o Sol emite neutrino, enfim, a ideia não é ser técnico aqui. Não é isso exatamente. A gente não pode falar que o espírito é feito de neutrino. Não teve um experimento científico, ou seja, o que é um experimento científico? Onde alguém vai lá, teoriza, depois você vai para a prática, né? Primeiro você teoriza, vai lá, faz os cálculos, fala, isso faz sentido. Aí você vai lá para a prática, ou seja, vai para um experimento. Esse experimento você consegue comprovar aquilo que você pesquisou teoricamente. Esse experimento, para ser científico, ele precisa ter um método, ele precisa ser replicável, ou seja, você precisa fazer esse experimento diversas vezes e obter o mesmo resultado,
e tudo aquilo que você publicar você tem que deixar disponível para os seus pares, ou seja, você publica na comunidade científica, outros cientistas, outras pessoas vão avaliar o que você fez, também replicar o seu experimento, e se tiver o mesmo resultado, é aceito pela comunidade. Então tem um método. Então, muita coisa a gente não pode falar dentro da espiritualidade que é científico. Então, o que nós fazemos é uma analogia. Então, não se pode falar que o espírito é feito de neutrinos. Não se tem prova disso. Isso não é científico. O que nós falamos é, por que eu falo de neutrinos no livro? É algo análogo ao neutrino, ou seja, olha, imagina que a matéria nessa fisicalidade é feita de átomos e o neutrino, essa partícula desse tamanho e tudo mais. Pense em algo análogo. Então, a matéria na outra dimensão, depois que nós morremos, então, o nosso corpo astral é feito de algo parecido, essa analogia, né? Entre o átomo e o neutrino é a mesma coisa do outro lado. Então, nós utilizamos de recursos científicos, coisas que nós podemos pesquisar, coisas que nós podemos apalpar, porque carecemos de provas dentro do âmbito do método científico tradicional de recursos da espiritualidade, de coisas que falamos da espiritualidade. Por exemplo, a questão de nós cocriamos a nossa realidade. Isso a gente fala muito dentro de espiritualidade e usando diversas analogias científicas e alguns estudos que ainda não são considerados científicos. Vocês estão reparando que o grande problema é falar que algo é científico sem ser científico. Só isso. Tá? O que a ciência tradicional aceita como científico tem uma metodologia. O que não é aceito não pode ser feito, não pode ser falado que é científico. Só isso. É uma questão de semântica. Mas não muda o conceito que nós usamos. Então, quando a gente fala que nós criamos a nossa própria realidade, aí a gente vai lá e fala do gato de Schrödinger. Eu também falo do gato lá no curso, falo do gato aqui no livro. O que nós estamos falando não é que Schrödinger provou cientificamente que nós cocriamos a nossa realidade no sentido espiritualista. Não é isso. Nós utilizamos esse experimento científico para fazer uma analogia à nossa suposição espiritualista. Então, o que nós estamos falando tá vendo isso que a ciência está pesquisando? Tá vendo isso que o Schrödinger propôs? Olha como isso é extremamente parecido com o que eu estou falando. Então, muitas vezes, a gente fala a questão da dupla Fender, tá? O observador cria a realidade, o observador interfere no experimento que está sendo feito. Gente, a gente precisa entender o que é e o que não é. É uma questão de semântica, sim, mas é algo extremamente importante até para a credibilidade do que a gente está falando. E é claro que cada coisa que eu escrevo no livro, cada coisa que eu explico, eu não vou ficar falando, olha gente, lembra disso, lembra daquilo. Mas quem fez o curso comigo, o Despertar Galáctico 1, presencialmente, eu falava isso para vocês. Inclusive no livro eu escrevo, olha gente, isso aqui é o científico. Isso aqui é o que a ciência fala. Agora, eu até na sala fazia isso. Cruzava uma linha e falava, agora eu vou passar para a metafísica. Agora eu vou passar para a análise espiritualista. Então é extremamente importante a gente separar o que é ciência tradicional e o que é espiritualismo, que não é aceito pela ciência tradicional. Aí, claro, vem a minha observação, não é porque algo não é aceito, não é porque não foi provado cientificamente que não existe. Inclusive, na minha visão, um dos princípios da ciência é a curiosidade, né, e você aceitar algo que não está provado, até para você ir atrás, para provar ou não provar. Né, você provar o que você achava, ou você pode descobrir que é exatamente o oposto. Então essa imaginação, essa exploração de possibilidades, né, para mim, na minha concepção, é o princípio científico, né, o princípio do pesquisador, do teórico, né? Ter essa imaginação, né, pesquisar novos ares, escutar novas ideias, né? E para isso eles estudam, tem os métodos, e tudo bem, está tudo certo. Dentro da questão da espiritualidade, a gente precisa sim separar o que é científico, porque cai no descrédito. Aí a gente começa a ter vídeos na internet de cientistas falando, não, mas não é isso que a ciência fala, e realmente não é. A gente vê sobre a questão do gato de Schrödinger e de outras coisas, e a gente fala assim, na interpretação de Copenhagen, falaram então que o observador realmente escolhe a sua realidade. Foi uma das interpretações, existem outras. Claro que a gente foca dentro da espiritualidade nessa interpretação, mas é uma e não é nem a mais popular, dentre diversas. Então quando a gente fala de ciência, a gente precisa deixar muito claro, até para os cientistas entenderem do que a gente está falando,
que estamos utilizando de analogias. Para nós, espiritualistas, a ciência, um dia, e não está muito longe, vai começar a comprovar as coisas que a gente está falando. Inclusive, muitas já foram comprovadas. E muitas não são aceitas na comunidade científica, por alguns motivos. Por exemplo, existem diversas pesquisas, principalmente os russos têm diversas pesquisas científicas dentro da metodologia que não são discutidas ou são desacreditadas. Então, o que a gente precisa ter, que estou pedindo a vocês que estudam a espiritualidade, tenham a mente aberta frente à ciência e frente aos discursos, que muitas vezes são verdadeiros dos cientistas, porque nós, dentro da espiritualidade, fazemos a banalização dos termos quânticos, dos termos científicos. Sim, a gente precisa ter cuidado no uso dessas palavras. Da mesma forma, eu faço apelo também aos cientistas que entendam a nossa posição, principalmente de quem trabalha sério e de quem sabe separar o que é científico do que não é científico, mas também apelando ao senso imaginativo de vocês, ao senso científico, de estar aberto a novas possibilidades. De será que atrás daquele louquinho que vocês veem na internet, ou aquela louquinha, não tem algum estudo legal, não tem alguma coisa com base? Será que aquele cientista russo que foi desacreditado não tinha alguma coisa realmente ali por trás que vale a pena ser pesquisada? Será que aquela afirmação de há 20, 30, 40, 50 anos atrás, que era super aceita e hoje não é mais, por que será que não é mais, né? Por que eu tenho que aceitar coisas que vêm de cima sem questionar? Por que eu não questiono os meus pares, mas eu questiono quem não são os meus pares? Enfim, a mesma cabeça aberta que eu peço para quem me assiste, eu peço à comunidade científica também. Mas, gente, para vocês que me assistem sempre aqui, vamos separar, sim, o que é científico tradicional do que é metafísico. Por que isso é importante para nós que estamos estudando espiritualidade? Para não cairmos numa das principais armadilhas de descrédito da oposição ao despertar, que é falar, isto não tem prova, isto não é científico. O que você sente não é prova. A sua observação de 10, 20, 30, 100 pessoas não é prova. Você precisa estar dentro desta caixinha científica onde você vai escrever uma equação e, como eu disse antes, outras pessoas vão fazer o teste, ter que dar o mesmo resultado, enfim. Apesar de nós termos dentro da espiritualidade diversos casos de métodos científicos provando coisas de espiritualidade, ainda, propositalmente, por uma questão de discurso, temos que tomar cuidado com as palavras que usamos, como usamos quando falamos de quântico, quando falamos de física, como falamos de experimentos e quando falamos de coisas ligadas à ciência tradicional. Para que essa bala não saia pela culatra. Tá bom, gente? Mas eu tenho certeza que daqui a um tempo, novamente, a ciência vai se juntar à parte mais lúdica, a parte mais imaginativa, na visão deles, que vem da espiritualidade, e a gente vai conseguir ter uma harmonia maior entre uma coisa e outra. Porque, na verdade, gente, todos estamos falando da mesma coisa, com visões diferentes. E as duas, tanto a da razão quanto a da emoção, tanto a do mental quanto a do cardíaco, são extremamente importantes dentro de um certo equilíbrio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da rapidinha de hoje e a gente volta já já com mais um vídeo. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. O livro A Resposta para Tudo serve como um guia para quem está começando no despertar da consciência ou para quem já está no caminho do despertar da consciência, mas fica muito confuso com tanta informação que a gente recebe de tanto lado, né? Ele foi classificado com assuntos em que a gente pode facilmente achar e ter um mínimo de informação sobre aquilo para ver se a gente se interessa ou não. O curso Despertar Galáctico 1 é o primeiro da série Despertar Galáctico. Ele tem a intenção de dar um passo para trás, para desmistificar e derrubar um pouco dos dogmas que a gente vem aprendendo, que vem inserindo na nossa mente desde que nascemos, ou antes. Siga a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Telegram. Cada mídia que eu tenho, eu posto informações diferentes que na verdade são complementares para vocês receberem abordagens diferentes de acordo com aquela mídia social.